Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Aqui Marcelo falando. Bom, hoje temos alguns jogos interessantes, notadamente para o Vasco da Gama. Na Serrinha, Goiás e Santos. Goiás tem 35 pontos, o Santos tem 38, em tese seria melhor que o Goiás ganhasse, que o Goiás iria 38, embolaria geral, mais um na briga, E por quê? Porque não deixaria o Santos escapulir. Então ficaria Santos com 38, com 33 partidas, Bahia, Vasco ainda jogariam, Cruzeiro ainda jogaria 2 vezes para igualar o Vasco e o Bahia, e o Goiás ficaria com 38 pontos em 33 partidas. Então, se o Vasco ganhasse o América Mineiro, por exemplo, ia ficar com 33 partidas e com 40 pontos, ultrapassando o Goiás, que teria ido a 38, e ultrapassando o Santos, que teria ficado com 38. E isso teria aberto 2 pontos, na verdade 3, porque o Vasco iria para 11 vitórias contra 10 do Santos e contra 9 do Goiás. Então esse jogo aí, batata. Goiás ganha, vai a 38, repetindo aqui, se mantém junto com o Goiás, o Santos, todo mundo com 38, Santos com 10 partidas, 10 vitórias, Goiás com 9 vitórias, Vasco ganhando, vai a 40, ultrapassa os dois, ultrapassa o Cruzeiro, e com uma vitória a mais do que esses dois que eu falei, Santos e Goiás. Goiás vai abrir 2 vitórias, contra o Santos abrir 1 vitória a mais, e a gente fica aí resguardado, Ou seja, eles teriam que tirar 3 pontos, porque o Vasco teria 1 vitória a mais. Então o ideal é Goiás ganhar o Santos na Serrinha, E não é difícil. O Goiás joga muito bem na sua casa, Notadamente no primeiro tempo. Lembra do calor que o Vasco levou? Do sufoco que o Vasco levou? No segundo tempo eles cansaram e o Vasco lá, com nossa trupe, claudicante, nosso time fedorento, Ainda mais no contra-ataque a gente não conseguiu matar o jogo e os caras foram lá e empataram, no finalzinho. Botafogo e Grêmio não fede nem cheira. Pode ter alguma repercussão desses jogos lá para frente, nas próximas rodadas, mas não vou entrar nesse mérito agora, E até ideal seria que um deles ganhasse, Botafogo ganhando iria a 62, com um jogo a menos, se manteria com um jogo a menos, e o Grêmio ganhando iria a 59, E aí se manteria até com um jogo a mais do que Bragantino, do que Flamengo, se igualaria ao Palmeiras e também com um jogo a mais do que o Bragantino. Então, o Fede nem cheira, falei aqui, ossos do ofício, ócios do ofício, por exemplo, ócios do ofício. Bom, Bahia e Cuiabá, também interessante, Bahia e Cuiabá. Cuiabá tem 41 pontos, o Bahia tem 37. Não é ideal o Bahia ganhar, ele pularia para 40 pontos, e se o Vasco ganhasse, se o Vasco ganhar no América Mineiro domingo, continuaria atrás do Bahia. Então o interessante seria que o Cuiabá não desgarrasse muito, um empatezinho fosse a 42, e o Bahia, um empatezinho fosse a 38. Aí ficasse todo mundo com 38. Aí todo mundo ficasse com 38. Santos perdendo para o Goiás, Bahia empatando com o Cuiabá, Cruzeiro, vou torcer para o empate na próxima rodada dele, tem um jogo a menos, e o Goiás 38 e o Vasco com 40. Então, nesse diapasão aí, é melhor que haja também, é melhor que haja uma vitória, um empate entre Bahia e Cuiabá. Repetindo, vitória do Goiás sobre o Santos, o Goiás ia 38, mantendo o Santos com 38, empate entre Bahia e Cuiabá, Bahia indo a 38, Cuiabá ficando com 42, Vasco ganhando indo a 40, se igualando o número de vitórias com o Cuiabá, e aí faltariam 5 partidas, Essa é a 33ª rodada, 34,
34, 35, 36, 37, faltariam 5 partidas para o Vasco se manter aí nessa briga legal. Ou seja, todo mundo pontuando pouco, o Vasco pontuando bastante, se desgarrando, e eu acho aí que com 44 pontos ninguém mais cai. Uns falam 45, outros falam 46. Ruim de tudo, se o Vasco ganhar, for a 40 pontos no domingo, vão faltar 44, 45, 46, 47, vão faltar 5 jogos. Nesses 5 jogos aqui, o Vasco poderia ganhar 1, empatar 3, ganhar 2, empatar o resto, ou seja, 46, 45, 44, 43, o Vasco estaria resguardado disso aí, né? E para finalizar, eu deixei aqui o melhorzinho para o final, Corinthians perdendo para o Galo. E aí o Vasco, ganhando do América Mineiro, se colaria na pontuação ao Corinthians e passaria Gambá, que a gente teria 11 vitórias contra 9 vitórias do Gambá. E lá, quando o Vasco for jogar com o Corinthians, lá não, aqui, quando o Vasco for jogar com o Corinthians, o Vasco, um eterno freguês do Corinthians, não consegue ganhar, no máximo empata, seria bom um empate sim. Então a gente poderia contabilizar 40 pontos contra o América Mineiro, né? Bragantino no final é um jogo bom para ganhar, 43, 44 empate com o Cruzeiro, 45 empate com o Corinthians, e a gente está fora. E ainda sobrariam outros 2 jogos para a gente brincar aí, como dizia o Renato Gaúcho, mas brincar livre, não brincar ainda pegado, como o Renato Gaúcho falou, e levou na tarraqueta, salvo engano. Acho que ele caiu naquele ano, acho que o Fluminense caiu naquele ano. Se não caiu também não importa. Então essa aí a análise da tabela, né? E para não passar aqui despercebido, essa é a 33ª rodada, né? A 34ª vai ser também boa, pode ser também boa para o Vasco, né? O Grêmio pega o Corinthians, disputando Libertadores, ganha do Corinthians, mantém o Corinthians com 40, o Vasco ganhando, o Vasco ganhando, o Vasco não joga essa rodada agora. O Vasco, vou contabilizar o Vasco do Cruzeiro, o jogo do Cruzeiro, né? Vou contabilizar o jogo do Cruzeiro. O Vasco no Cruzeiro empatando, se desgarra mais ainda, porque domingo já é a 34ª rodada, o Vasco não joga na 33ª rodada, porque o jogo foi adiado, né? Seguindo aqui, Santos e São Paulo podendo ganhar para fugir de uma vez do rebaixamento, porque o São Paulo foi agora 45, é pouca pontuação para o São Paulo, 45, né? Cuiabá pega o Fortaleza é forte, de repente arranca um empatezinho contra o Bahia, porque o Fortaleza está aí na disputa de Libertadores, pré-Libertadores, está em 10º lugar. E para finalizar aqui, Galo pega o Goiás, o Galo dá uma porradinha ilegal no Goiás, afunda o Goiás. E para finalizar aqui, o poderoso Cap segura o Bahia em casa, um empatezinho então vence. É a coisa maravilhosa que tá. Soltei um vídeo ontem dizendo: o inatingível pode ser alcançado. E sem muito aí pessimismo, né? Torcer para a vitória do Vasco no domingo e todos esses resultados aí que eu falei, para tudo dar certo aí para o Vascão ano que vem. Aí sim, cobrar SAF, cobrar diretoria, porrada dentro, e outra coisa, ganhando oposição, eu acho que é melhor que ganhar oposição, ou situação, não sei se o Pedrinho vai ganhar, cobrar esses caras, cobrar a oposição e cobrar a situação. Vasco de análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.